Sejam bem-vindos a mais um podcast, aqui inédito podcast Foco Alto. Aqui iremos compartilhar com vocês alguns princípios e táticas para você aprender a ter um nível de foco alto. Ou seja, como se concentrar no dia a dia. Eu sou Alex Toledo, estou aqui com o Vitor Coach e hoje estamos em clima de aquecimento para o desafio do Foco Alto, que é um evento 100% online, 100% gratuito, onde ocorrerá no dia 24 até o dia 27 de maio. Para se inscrever, basta clicar no link aqui embaixo, ou na bio do Instagram Vitor Coach, ou no site Desafio do Foco Alto. E logo depois do evento acabar, nós vamos abrir, vamos abrir a nova turma para a Fórmula da Meditação. Então não perca esses dias que vai ser apresentado aí um pouco da meditação, do que é meditação. O tema de hoje é como se preparar para ter um nível de foco alto. Recapture o que é nível de foco alto. Qual o tema de hoje? Como se preparar para ter um nível de foco alto. Ah, sim. Recapture, Vitor, o que é nível de foco alto. Nível de foco alto. Então vamos lá. O nível de foco alto é quando você tem consciência dos seus pensamentos, quando você tem consciência das suas emoções e quando você se distrai muito menos das suas atividades e tarefas do dia a dia. Vitor, o que é consciência? Consciência dos meus pensamentos. Significa que você percebe os seus pensamentos. Significa que você tem consciência das suas emoções, ou seja, você percebe as suas emoções. Você já percebeu que às vezes a pessoa não percebe que está triste, mas ela está triste, ou a pessoa está sentindo raiva, a emoção da raiva está se manifestando dela, mas ela não percebe que está com raiva. Ou seja, ela não tem consciência que ela está com raiva. E aí, quando você tem um nível de foco alto, você tem a oportunidade de ganhar consciência para os seus pensamentos, ganhar consciência para as suas emoções e ainda se distrai muito menos das suas atividades e tarefas do dia a dia. Né? Onde você às vezes está estudando, onde você às vezes vai ter um tempo para a família, onde você, por exemplo, vai estar no seu trabalho realizando uma tarefa de trabalho, e aí você se distrai muito menos dessas atividades e dessas tarefas do dia a dia. E aí você vai conseguir ter uma maior produtividade no seu trabalho e naquilo que você está realizando no seu dia a dia. Então, de forma breve, o que é preparação e como se preparar para meditar? Bom, eu vou explicar o que é preparação agora e qual que é a importância da preparação, tá certo? E logo em seguida, eu acredito que ao longo aqui do podcast, a gente vai conversando sobre como é que constrói, como é que faz para se preparar realmente para meditar. Mas o que é preparação? A preparação no processo para ter um nível de foco alto, né? Preparação significa se planejar, significa se organizar, significa se preparar para praticar a meditação. Preparação é isso, é se planejar para preparar a meditação, é se organizar para praticar a meditação. Tá certo? Então, assim, é como dirigir um automóvel. Você não simplesmente entra do carro e já vai dirigir. Não. A minha mãe é uma pessoa que dirige automóvel há muito tempo. Né? Ela é mais de 20 anos de carteira que ela tem no volante. Inclusive, ela nunca levou uma multa, ela nunca levou uma multa, ela nunca perdeu ponto na carteira. Né? Inclusive, uma excelente motorista. E o que ela faz quando ela entra dentro do carro? Ela não entra dentro do carro e já sai dirigindo o carro. Acontece toda uma preparação.
Aí você não Primeiramente, pega o carro também, não? não sei dirigir não. Eu ainda não tive essa oportunidade não. Mas o que que ela faz? Ela, ela abre o portão aqui do apartamento onde a gente mora. Abre o portão, né? Porque como é que ela vai sair do carro se o portão não estiver aberto? Depois, ela vai desativar o alarme do carro, vai entrar dentro do carro e ela vai ajustar o espelho, vai Entra ajustar no o... carro e o portão, Como é que é? já dá baixa ré e derruba o portão com a força do carro. Não. É uma ótima ideia mesmo, mas ó, não tá olhando o estrago que vai fazer também, né? E, e ela entra dentro do carro, ela vai ajustar o espelho do carro, né? Porque é importante para ver lá atrás do carro. Vai ajustar o retrovisor, né? Os retrovisores assim, né? Do lado, para poder ver melhor, né? O trânsito. Vai também ajustar o banco, que às vezes, né? Na hora de sair do carro, às vezes, né, arreda o banco para trás, aí vai ajustar o banco para ficar mais confortável para ela e vai colocar o cinto de segurança. Então, até o momento você percebe que ela ainda não dirigiu o carro? Não. Até o momento ela só o quê? Se preparou para poder dirigir o carro. Agora que ela se preparou, né, ela já se sentou confortavelmente, está mais confortável no carro, ajustou tudo, agora sim ela pode ir para a estrada já e fazer acontecer mesmo. E agora já pode ir para a estrada já, agora que já se preparou. E com a meditação não é diferente. Então, se você que quer ter um nível de foco alto, primeiro de tudo você vai precisar se preparar. E a preparação é o primeiro pilar. Então vamos falar sobre o primeiro pilar a primeiro pilar da preparação. Primeiro pilar da preparação. Fale um pouco sobre o primeiro pilar da preparação. Então, a preparação ela é o primeiro pilar. Só dando uma, né, nunca vamos deixar de trazer clareza aqui para as pessoas. O que é um pilar, né? Só para de uma forma bem rápida e bem breve. Pilar é uma coluna, basicamente. Os engenheiros, quando eles vão construir uma casa, antes deles construírem a casa em si, eles constroem as colunas para que são a base, né? A base da casa, literalmente. E com o nível de foco alto não é diferente. Então, o nível de foco alto, para você ter um nível de foco alto, ele tem uma base. E essa base são os pilares. São 3 pilares. Mas, então, a preparação ela é um dos pilares. Ela é o primeiro pilar que realmente é construído para você atingir esse nível de foco alto em sua vida. Qual foi a pergunta mesmo? Que eu fui para a coluna e eu esqueci qual foi a pergunta. Vamos falar um pouco sobre o princípio 1 da preparação. Sim. Eu havia prometido que eu ia falar sobre, né, como praticar, como se preparar, né? E aí a gente ia conversando agradavelmente. O princípio 1 são 5 princípios, né? Para você ter uma ideia. São 5 princípios para você se preparar. Ou seja, cinco, digamos, regras, 5 bases para você poder seguir, para se orientar. Eu falo de princípios porque fica mais fácil do aluno fixar e entender que, ó, eu tenho que fazer isso, isso e isso, aí ele já compreende, ó, esses 5 princípios fazem eu ter preparação. Basicamente, eu construo o pilar da preparação. O princípio 1, realmente para você poder se preparar, é o horário. Horário para praticar a meditação. Né? Pode parecer bobo, pode parecer simples esse princípio, pode parecer ingênuo, pode parecer o mais bobo possível, mas esse princípio faz sentido. E dentro desse princípio nós temos várias táticas para construir esse princípio. Né? Então eu vou compartilhar aqui uma das táticas, que são táticas, né? É o que está dentro do princípio, tá? O que constrói o princípio. Então nós temos... E o tempo está acabando, tá? Como é que é? Já são uns 20 minutos de gravação. Sim, então eu vou ser bem breve.
Então, eu vou compartilhar uma tática para você poder construir esse princípio. Para você poder construir esse princípio, essa uma tática tenha um horário fixo para você poder praticar a meditação. Ou seja, por exemplo, praticar a meditação todos os dias, 8 horas da manhã. Que aí você se compromete e, além disso, você cria o hábito de praticar a meditação e você se acostuma com isso. Tá certo? Próximo princípio 2 da preparação, qual é? O princípio 2 é basicamente o ambiente para praticar a meditação, tá certo? Então o princípio 2, que é o ambiente para praticar a meditação, basicamente você vai escolher, então a tática que eu vou ensinar aqui para vocês é escolher um ambiente para você praticar a meditação. Um ambiente fixo, ou seja, um ambiente do qual você vai praticar a meditação todos os dias nesse mesmo ambiente. Então, por exemplo, o Alex Toledo, ele resolve praticar a meditação na varanda da casa dele. Né? Na varanda da casa dele é um lugar onde ele resolve praticar a meditação. Então ele pega um tapete, estende o tapete no chão e começa a praticar a meditação na varanda. E todos os dias ele vai praticar a meditação na varanda da casa dele. Basicamente. Né? E aí ele cria esse ambiente, um ambiente sagrado para ele poder meditar. Né? Digamos assim. Vamos para o terceiro princípio da preparação. Qual é ele? Qual é o terceiro princípio? Sim, o princípio 3, para você praticar, para você poder se preparar, o princípio 3 da preparação é o tempo. O tempo também é outra coisa que parece ser simples, parece ser boba, mas é muito importante. E as pessoas perguntam bastante sobre isso. Quanto tempo eu devo meditar? Né? E tudo isso tem muitos pontos importantes, mas eu vou trazer aqui o que é mais relevante. Se você é um iniciante, está começando agora com a meditação, comece praticando 5 minutos. Comece com 5 minutos. Não comece com 1 hora de meditação, 30 minutos. Não, comece com 5 minutos, que já é o suficiente para você que está começando. Tá certo? Então, a gente pode entrar em muito mais detalhes em outros episódios, tá? A gente pode falar sobre cada um dos princípios abordados aqui. Quarto princípio da preparação, qual é? O quarto princípio, ou o princípio 4 da preparação, é a roupa. Né? Roupas para praticar a meditação. Tá certo? É importante você vestir uma roupa que seja confortável. Moletom? Tá? Isso pode. Não, a roupa tem que ser confortável no seu corpo. Né? Eu não recomendo calça jeans, eu não recomendo roupas dos quais acabam. Roupas das quais não ficam confortáveis no seu corpo. Pijama? Pode ser também, um pijama é confortável. Entendeu? Então, assim, vai depender de pessoa, né? Sexo feminino ou masculino, gênero, né? Feminino ou masculino. Vai depender também de várias outras questões, mas o objetivo é vista uma roupa confortável no seu corpo. Tá certo? Existe tapete para a pessoa meditar? Existe um Onde tapete. Cara, você consegue encontrar aí no Mercado Livre, consegue encontrar. A Amazon também consegue encontrar tapete para praticar meditação. Ela podia ter incluído um tapete como investimento, né, Vitor? Como assim? Mas é que eu não episódio que a gente falou sobre investimento, nós podia ter incluído um tapete, né? O que a pessoa precisa para meditar? Mas por que eu não incluí o tapete como investimento? Porque nem sempre a pessoa vai querer praticar meditação em cima do tapete. Né? Às vezes ela vai querer... Um tapete custa aí uns 74, 130 reais. Tapete para yoga, 50 reais. Esses valores que eu encontrei no Google.
Total. Você vai falar sobre o princípio 4 aí? Mais Sim, sobre o princípio 4? não, o princípio 4 é isso mesmo. É você procurar vestir uma roupa confortável. Porque isso vai te ajudar para você poder praticar, ter uma boa experiência com a meditação. Então, vamos para o princípio 5 da preparação. Qual é ele? Qual O é? princípio, o princípio 5 é, o princípio 5 é alongamentos, né? Você realmente alongar o seu corpo. E você percebe que os princípios, eles tipo assim, eles são estruturados, né? O princípio um Mas horário. Horário, depois ambiente, depois o tempo, né? Depois o, a roupa, né? Depois você veste a roupa, depois você alonga. Depois você alonga. E aí, eu ensino dentro do Fórmula 10 poses de yoga. 10 poses e como fazer essas 10 poses de yoga. São 10 poses, eu mostro o tempo lá, como você acessa um temporizador para poder marcar o seu tempo. As poses normalmente duram 30 segundos cada uma, tá certo? E aí a gente pode fazer um episódio para trazer algumas dessas poses para vocês também. Para ajudar vocês aí a alongar antes de... se alguém pedir para você fazer uma aula de yoga para ela, você vai saber? Vai ser personal trainer? Cara, na verdade eu não me considero uma pessoa que ensina yoga. Eu É, posso mas ensinar... yoga é uma meditação, né? Não, o yoga não é exatamente um tipo de meditação. O yoga, ele é um tipo de prática, de relaxamento e ao mesmo tempo eles chamam isso de psicofísica, que inclui corpo e mente, né? Relaxa o corpo e a mente. Então, assim, inclui sim técnicas de meditação dentro do yoga, mas o yoga ele é algo mais físico, sabe? Então, eu só ensino poses de yoga porque essas poses ajudam a pessoa a se alongar para a meditação, né? Mas eu não ensino exatamente yoga. Como é a construção dos 5 princípios dentro da fórmula de meditação? Olha, os 5 princípios eles estão dentro do módulo 3. O módulo 3 é como se preparar para meditar. Dentro desse módulo, o aluno, se eu não me engano, ele é um módulo grande, ele tem acho que 100 aulas, se eu não me engano. Se não é 100 aulas, é 80. Eu acho que é 80 aulas. E aí eu ensino como construir cada um desses princípios tem táticas dentro deles e grande parte das aulas são práticas para você já poder implementar. Bora para a próxima pergunta. O que acontece se uma pessoa construir um princípio e não construir o outro? Olha, vai desequilibrar um pouco na preparação, né? A preparação não vai estar tão bem construída como a gente normalmente percebe. Então, essa estrutura dos 5 princípios, elas formam muito bem constroem muito bem esse pilar da preparação. Mas se deixar de construir um dos princípios, vai ficar faltando algo que vai ser essencial para a sua experiência com a meditação em seguida. Qual é o erro clássico que você percebe na hora de a pessoa construir os 5 princípios da preparação? O erro clássico, cara, o erro clássico é acreditar que esses 5 princípios são, sabe, bobos, simples demais, ou... Porque se você parar para pensar, é simples esses 5 princípios para preparação. Que isso, cara? Eu vou definir o horário para meditar, eu vou definir o lugar, né, o ambiente para meditar, o tempo. Tudo isso é muito simples, cara. Só que se a pessoa às vezes fizer o simples ele funciona. Entendeu? E a meditação, ela é algo simples. Então, assim, o erro é não seguir os 5 princípios.
qual é o princípio mais importante da preparação? É engraçado. É um outro, né, Vitor? Hã? Um complementa o outro. Um Complementa. complementa o outro. Exatamente. É igual a academia. A gente vai lá, a gente recebe. É recomendado que nós façamos vários exercícios às vezes. Só que não existe um exercício mais importante, podemos dizer assim. Os exercícios, eles se complementam, mas se fizer só um tipo de exercício para trabalhar só uma parte do nosso corpo, ele não é tão eficiente porque uma hora o nosso músculo vai precisar descansar. Então é importante a colaboração de todos os outros exercícios. E com a meditação, desculpe, com a preparação é a mesma coisa. Então não existe o princípio mais importante, o mais eficaz ou menos importante. Os 5 são importantes. Os 5 são eficientes para a preparação. E por último, qual será o próximo podcast? O próximo podcast é amanhã. Agora a gente vai fazer outro em seguida, porque a gente teve um problema técnico aqui. Mas o próximo episódio oficial mesmo vai ser amanhã às 13 horas. E o tema é os 6 tipos de meditação. Né? Quais são esses 6 tipos de meditação? A gente vai entrar a fundo dentro desses 6 tipos. Para terminar esse podcast, eu vou deixar um convite para você participar do desafio do Foco Alto, que é um evento 100% online, gratuito, que irá ocorrer no dia 24 até o dia 27 de maio. Para se inscrever, basta clicar no link na bio do Instagram do Vitor Coach, ou no link abaixo desse vídeo, ou no site Desafio do Foco Alto. Se inscreva no canal, pessoal, e dê aquele like, deixe um comentário se gostou. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.